Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Não sei vocês, mas eu já estava morrendo de saudade das nossas aulas. Meu nome é Laura, eu sou professora de História. E na nossa aula de hoje, no Dever em Casa na TV, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o imperialismo e os antecedentes para a Primeira Guerra Mundial. Para que vocês, estudantes e professores da rede, possam se organizar, essa é uma aula do 9º ano dos anos finais. Hoje, vamos trabalhar com a habilidade que identifica e relaciona as dinâmicas do capitalismo e suas crises, assim como os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. O nosso objetivo de hoje é analisar o imperialismo e relacionar com os conflitos mundiais vividos na Europa. Antes de começarmos nossa aula, aproveita e já marca sua presença. É bem fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora que você já marcou sua presença, pega seu caderno, lápis e borracha, que nossa aula já vai começar. Desde a formação dos países e nações, o objetivo de seus líderes é expandir esses territórios, à procura de matéria-prima e mercado consumidor. E assim foi feito durante todos os séculos XV, XVI e XVII. É nesse momento em que temos o colonialismo e o mercantilismo, que são práticas que visam acúmulo de dinheiro daquelas nações. O século XIX foi bem agitado. A partir dele, temos a primeira e segunda Revolução Industrial, que foi um período de grande desenvolvimento tecnológico, que começou na Inglaterra e se espalhou pelo mundo, ao mesmo tempo que aconteciam as independências de vários países, e o surgimento de novas nações, que é o caso da Alemanha e Itália. É nesse cenário que irá surgir o imperialismo. Você já ouviu falar de imperialismo? Sabe o que significa? Vamos dar uma olhadinha? O imperialismo é um conjunto de práticas e seu objetivo é de expandir o território, a economia e a cultura de um país sobre outros. Parando para pensar, parece muito com o que os países europeus fizeram aqui na América, em algumas partes da África, durante os séculos XVI e XVII. Um exemplo foi a colonização do Brasil. O imperialismo também pode ser chamado de neocolonialismo. Neo significa novo, seria então um novo colonialismo. Com a Revolução Industrial, a prática de fazer comércio deixou de ser local e passou a ser global. Todos os países possuíam indústrias e fabricavam seus produtos sem parar. Veio então a necessidade de buscar pelos 3 M's. Calma que eu te explico. O imperialismo vai buscar por mercado, consumidores, compradores, mão de obra, principalmente a mão de obra barata, e matéria-prima. No caso da imagem ao lado, a matéria-prima é o carvão mineral, símbolo da segunda Revolução Industrial. Esses são os 3 M's do imperialismo. Agora, a pergunta de ouro. Como esses países imperialistas fizeram para conseguir os 3 M's? Vem cá que eu te conto. Esses países europeus usaram diversas formas de dominação. Entre elas, 4 ficaram muito famosas: área de influência, protetorado, colônia de enquadramento e colônia de enraizamento. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho em cada uma delas? As áreas de influência funcionam da seguinte maneira: um país empresta dinheiro ao outro ou ajuda militarmente. No primeiro momento, nada é cobrado em troca, mas quando é de interesse do primeiro país, ele irá utilizar aquela influência que conseguiu com o outro a seu interesse. Um grande exemplo disso é a política do dólar, praticada pelos Estados Unidos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a potência passou a emprestar dinheiro para vários países. O intuito era poder influenciar a decisão desses países quando lhe convinha. Já o protetorado acontece quando um território autônomo passa a ser protegido diplomaticamente ou militarmente por um país, contra terceiros. Em troca, o país protetor passa a aceitar obrigações específicas do país protetor. É muito semelhante à relação de irmão mais velho e irmão mais novo. Quem aí tem um irmão vai entender o que eu estou falando. Eu protejo a minha irmã e ninguém pode brigar com ela, só eu. Um exemplo do protetorado foi a relação entre a Inglaterra e a Bélgica. A Inglaterra, como protetora da Bélgica, declarou guerra à Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, após a potência alemã invadir a Bélgica para chegar à França.
As duas últimas formas de domínio são as mais violentas. Na colônia de enquadramento ou de exploração, os nativos continuam no local. Eles fazem parte da massa da população. Porém, quem comanda politicamente aquele país são os europeus, fazendo com que as decisões sejam tomadas conforme os seus interesses. Nesse caso, não existe uma política de povoamento por parte dos colonizadores. Um exemplo foi a relação de Portugal e Brasil. Já nas colônias de enraizamento ou povoamento, existia um projeto de substituição da população nativa pelos colonizadores europeus. Nesses casos, além de comandar politicamente, existia um movimento de substituir a população nativa, no caso da África, em sua maioria negra, pelo homem branco europeu. O objetivo era substituir a cultura, os costumes, as línguas. Um dos exemplos mais conhecidos é o da dominação inglesa na África do Sul, que deu origem ao regime do apartheid. Você já ouviu falar do apartheid? Em afrikanê, que é uma língua falada na África do Sul e na Namíbia, significa separação. Esse regime durou cerca de 46 anos e tinha como objetivo separar a população em 4 grupos: negros, brancos, de cor e indiano. Durante os anos foram criadas várias leis que permitissem essa separação. O primeiro passo era criar um cartão de identidade para todos acima de 18 anos. Neles eram identificados a raça entre as 4 citadas acima. Após isso, a cidade foi dividida em 4 espaços diferentes de moradia, a fim de impedir que pessoas de raças diferentes convivam nos mesmos espaços. Diversas outras leis absurdas foram criadas, como, por exemplo, a lei criada em 1949. Ela proibia o casamento de pessoas de raças distintas, além das leis que legalizavam a prática de separar locais públicos para uma determinada raça. É o caso das placas apenas para brancos, vistas em ônibus, bancos, universidades, hospitais ou bebedouros. Isso fazia com que o governo não fosse obrigado a atender uma pessoa negra que entrasse no hospital de brancos, por exemplo. É um absurdo, né? Em meio a todas essas atrocidades, surgiu uma figura muito importante: Nelson Mandela. Ele irá lutar na linha de frente contra o apartheid, tornando-se o líder desse movimento e contra o regime. Vários países praticavam o imperialismo ou o neocolonialismo, e para isso foi necessário ir além dos objetivos. Esses países seguiram o mesmo pensamento, uma mesma ideologia. Você sabe qual ideologia foi essa? Antes da gente ver mais um pouquinho, se você ainda não marcou presença na nossa aula, não perde tempo. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Pois bem, para legalizar o domínio da África e Ásia, surgiram diversas teorias racistas. Entre elas, o que mais se destacou foi o darwinismo social. O biólogo Charles Darwin desenvolveu o darwinismo, muito esperto ele de colocar o próprio nome. Pois bem, o darwinismo queria dizer que uma espécie animal mais adaptada ou evoluída irá sobreviver ao meio ambiente. Acontece que a teoria de Darwin foi feita com base nos animais. Porém, algumas pessoas pegaram a teoria dele e trouxeram para a nossa sociedade. O darwinismo social diz que somente as nações ou raças mais fortes e desenvolvidas são capazes de sobreviver. A partir daí, os europeus associaram que o imperialismo ou neocolonialismo seria uma missão civilizatória, onde a raça superior, que são os brancos europeus, deveriam levar os outros povos à civilização. Após um período, essa missão civilizatória passou a ser chamada de o fardo do homem branco, pois o homem branco tinha um dever a cumprir, que era levar tecnologia, formas de governo, a religião cristã, ciência e várias outras coisas para os povos asiáticos e africanos. Agora que a gente viu o que é o imperialismo, os seus objetivos e ideologia, vamos ver um pouquinho mais sobre as consequências desse processo. Como já vimos, foi um regime de segregação, ou seja, separação racial, que aconteceu na África do Sul. A divisão feita na África não levou apenas em conta a diversidade étnica dos grupos que viviam ali.
fazendo com que o aglomerado de diferentes sociedades resultasse em conflitos super violentos. Foi o caso de Ruanda, um país no centro do continente africano. Por conta da colonização belga, os povos Hutus e Tutsis viram-se convivendo lado a lado. Isso gerou um ódio étnico, que resultou no genocídio dos povos Tutsis durante a década de 1990. Para quem não sabe, genocídio é o extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. Outra consequência desse processo foi o aumento da rivalidade entre as nações europeias. A corrida pela ocupação de territórios na África e na Ásia era o interesse principal dessas nações. Países como a Alemanha e Itália saíram atrasados nessa corrida, o que fez aumentar ainda mais a competição com outras nações, como França, Bélgica e Inglaterra. A busca por novos territórios, principalmente na África, é considerada uma das principais causas para o início da Primeira Guerra Mundial. Calma que eu te explico. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse mapa do continente africano. A divisão que temos aqui mostra cada uma das áreas conquistadas pelas potências europeias. Como eu falei com vocês, a Alemanha e a Itália saíram atrás nessa corrida por territórios. Quando chegaram na África, a maior parte dos territórios já haviam sido ocupados. Ao tentar expandir ainda mais seus territórios, encontraram-se com as fronteiras inglesas e francesas, por exemplo. Isso irá aumentar ainda mais a rivalidade desses países, fazendo com que, quando a guerra estourasse, a Alemanha e a Itália irão unir forças para atacar esses países e pegar suas colônias na África. E assim aconteceu. A Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro irão se unir. Mas calma que isso é papo para outra aula. Agora, a hora mais esperada por vocês. Vamos fazer um super quiz de história. Quero ver quem estava atento e prestando atenção nas nossas aulas, hein? Chegou a hora mais esperada por vocês. Vamos fazer um super quiz de história. Eu quero saber quem estava prestando atenção na aula. Questão 1. É um conjunto de ideias, medidas e mecanismos que procuram efetivar políticas de expansão e domínio territorial, cultural ou econômico sobre outras regiões geográficas, vizinhas ou distantes. Imperialismo ou Revolução Industrial? Quem disse imperialismo acertou. Essa prática via a África e a Ásia como locais a serem conquistados para a expansão de seu interesse próprio. Questão 2. Nesse tipo de colonização, existia um projeto de substituição da população nativa pelos europeus colonizadores. Área de influência ou colônia de enraizamento? Isso mesmo, colônia de enraizamento. Além de substituição da população, quem comandava a política eram os colonizadores europeus. Questão 3. A principal razão para esses conflitos terem estourado no contexto inicial do século XX foi a ampla rivalidade que havia entre as nações europeias. Rivalidade de caráter político e econômico, que teve como uma das principais consequências o imperialismo. Primeira Guerra Mundial ou Guerra Fria? Acertou quem diz Primeira Guerra Mundial. A busca das nações europeias por mais colônias na África e na Ásia foi uma das principais causas desse conflito. E aí, acertaram todas as perguntas? Acharam fácil? Eu espero que sim. Caso vocês queiram continuar a ver um pouquinho mais sobre imperialismo, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui que está aparecendo na tela. Vocês irão assistir um trailer do filme Tarzan, que relata a chegada do homem branco à África. Agora, se você ainda não marcou a presença na nossa aula, aproveita. Basta apontar a câmera do seu celular para o outro QR Code que está aparecendo na tela.
Vamos relembrar um pouquinho do que vimos hoje na nossa aula? O imperialismo ou neocolonialismo é um conjunto de práticas políticas que tem como objetivo expandir o território, a economia e a cultura de países sobre outros. Eles buscam os 3 M's: mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor. Essas práticas fizeram do continente africano um grande bolo a ser repartido entre os países europeus. Para isso, foram precisos diversos modelos de dominação, entre eles áreas de influência, protetorado, colônia de enquadramento e colônia de enraizamento. Para que tudo isso fosse possível, a teoria de Charles Darwin foi transformada e passou a ser usada no meio social, gerando racismo, disputa étnicas, muita violência e o genocídio. Exemplo disso foram o apartheid, que ocorreu na África do Sul, e o genocídio ocorrido em Ruanda. Além do imperialismo ser considerado uma das principais causas para a Primeira Guerra Mundial, devido à rivalidade dos países europeus em busca de novas colônias e áreas de influência. Ufa, a gente viu bastante coisa hoje, hein? Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho mais sobre imperialismo e suas consequências para o continente africano e para o mundo. Lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Nos vemos na próxima aula. Até lá!